Jaque, por favor. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a pontualidade, né, deve ser observada. Nós marcamos o início do evento para 5 horas, são 5 horas, são 17 horas agora. Então vamos mostrar a nossa disciplina, né? Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Tenda dos Orixás. Hoje nós estamos aqui reunidos para um evento de extrema relevância para o nosso povo, tenho certeza, e que seja ele o início, o nascedor de muitos outros que haverão de vir no mesmo sentido, com o mesmo propósito e nos levando para uma mesma direção. Esse evento de hoje é uma promoção conjunta, né, e realização do Ilê-Axé Águas de Oxalá, a nossa mãe Charlize, que está aqui, com a Tenda dos Orixás, onde vocês estão, mãe Jaque, que está aqui, com o apoio do Ilê-Axé Ominandã e a Cláudia de Tapes, também presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Tapes, com o apoio do coletivo Nação Aruanda, que eu represento, e com a força, o axé, de alguém que nos vem um pouquinho de longe, né, que é o presidente representante da ATRAI, Associação Nacional dos Teólogos de Raiz Afro, Ameríndia e Correlatos, professor Jairo, nosso irmão, nosso amigo, que nos traz uma visão de mundo, uma visão histórica, uma visão filosófica da religiosidade de terreiro. Hoje não se fala aqui do teu terreiro, do meu terreiro, não. Se fala dos terreiros, do terreiro enquanto um lugar de resistência, um local de acolhimento, um local onde todos são recebidos como irmãos. Isso é a grandiosidade de todos os nossos terreiros. E antes que o professor Jair se apresente e comece a nos brindar com a sua fala, a pedido dele, eu quero convidar todo mundo para cantar, né? Nós, naturalmente, já pedimos licença aos senhores dos caminhos, né? Não precisa levantar, pessoal, não precisa levantar. Nós vamos cantar. Combinei aqui rapidinho com o professor, na informalidade, né, que nós vamos saudar o Pai Oxalá, tá? Que está nessa coroa aqui. Tá? Então vamos levantar. Onissaure, Aulaxé, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure, Aulaxé, Babá, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure. Puxa, professor. Peraí, deixa eu dar volume para ele. Onissaure, Saulaxé, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure, Saulaxé, Babá, Onissaure, Oberi Oman, 3 vezes. Onissaure, Saulaxé, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure, Saulaxé, Babá, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure, Saulaxé, Onissaure, Oberi Oman, Onissaure, Saulaxé,
Salve, ó bem, ó mãe. Isso é só uma entonação. Ele estava cantando certo, mas eu ensinei uma música aqui, um cântico, o pessoal gaúcho, que eles cantam de uma forma diferente. Eu nunca consigo acompanhar eles. Podemos sentar, por favor? Então, sem mais delongas, né? Manchaliz, mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Não, só dizer que vamos aproveitar esta tarde de muito conhecimento, de muita união e que cada vez mais tenhamos mais momentos desses. Agradecemos a todos que estão aqui, que somos uma grande família, né? Somente agradecer a cada um que está conosco aqui nessa tarde, que seja de muito conhecimento, que cada um abra a mente, acalme o coração e leve para dentro de cada um de vocês a palavra do professor, que é um divisor de águas na vida da gente. Que bom. Vamos ouvir aí a Cláudia. Rapidinho. Axé a todos, bênção. Eu sou a Cláudia de Emanjá, presidente do Conselho do Povo de Terreiro de Tapes. Estou aqui representando o Conselho para fazer essa atividade com o professor Jairo. E também sou dirigente do Ilê Axé Uminanã, em Tapes. Eu desejo que a gente possa Iemanjá, sempre digo, né, que vai abrir os caminhos, que Oxum dê a doçura e o discernimento, que Iemanjá dê a sabedoria junto com Oxalá para a gente poder ouvir as palavras do professor Jairo e entender, né, do que ele fala. Né? Ele não fala de porções mágicas, ele não fala de feitiços, ele não fala do que a gente faz no terreiro, né? Cada um com seu lado, com seu dogma, com seu aprendizado. Que ele fala aqui é de teologia e filosofia. Axé para todos, que a gente possa ter um bom aprendizado hoje, né? E sairmos daqui confortáveis. Axé. Bom, para registro, minha gente, então, eu já referi, o Ilê Axé Águas de Oxalá, da Manchalize, a tenda dos orixás da Manjaque. Eu vou ter que pedir ajuda, porque a caduquice bate aqui, né? A nossa mana, eu esqueci o nome da casa dela, Mãe Zuleika. Centro de Umbanda, Oxum e Oxóssi. Centro de Umbanda, Oxum e Oxóssi. Nossa mana do terreiro de Paraguaçu, ou perto disso. A casa do Ogumegê e da Mãe Oxum. Isso, Mãe Rose, Pai Daniel, TCU, Cacique Supremo da UTEM. Pai Gilberto, Que eu fui de Umbanda, Luz do Caminho, Viamão, Rio Grande do Sul. Pai Aguinaldo. Terreiro de Umbanda, Luz de Aruana. Tem casa também, né? Não, tá. Mas é a casa dele. Mana, aí a Carla. Ilê Iemanjá, você, de Viamão. Perfeito. Eu acho que Representante do Reino das Águas. o Reino das Águas da Mãe Nayara, a Mãe Nayara não veio, mas está ali. A Rose, né? Nossa irmã Rose, representando a Mãe Nayara. Que bom que transmita o nosso abraço, nosso agradecimento a ela. E chega de conversar, porque nós viemos aqui para ouvir. Professor Jairo, a palavra é sua. Então, saudações ancestrais a todas e a todos, desejando saúde e paz. Eu sou... Na verdade, a gente tem dois nomes, né? No terreiro da Bahia, a gente tem dois nomes. A gente tem o Orucó. Aí eu civilmente, meu nome é Jairo Pereira de Jesus. Né? O nome da, como é que chama? De cristãos novos. A gente sabe que é isso, né? Depois a gente vai entrar nessa conversinha rapidinho. Mas eu tenho um Orucó, né? Que é o nome que eu não concordo muito, mas é o que diz no candomblé, nome iniciático. Olorodê, Oguiã, Calafô. Eu sou de Oxaguiã, que aqui no Batuque diz que é Oxalá Bucum. É isso? Oxalá Bucum. Né? E aquele que gosta de ame, que planta e
buscava o inhame como conhecimento, como alimento, não só do corpo, mas também do espírito, do ori, do mutuê, da cabeça, e etc. e tal. Então, numa tradução livre, é aquele que arranca o inhame do chão e distribui, né, com o coletivo. E nessa dimensão eu entendo que não é só para comer e alimentar o corpo, mas alimentar o ori também. E o inhame tem propriedades medicinais. Importante, todo mundo sabe disso, né? Essa é um nomezinho ali que eu não vou falar o nome. Protúbero, é isso? Que dá debaixo do chão, né? Dá uma obra eminência na África, né? As mulheres, por exemplo, tem um médico africano que está estudando as mulheres que comem inhame demais, todas pares gêmeos. Né? Tem um médico estudando isso na África. Então, eu sou um baiano, eu sempre digo, eu sou um afrodiasporizado. Né? Eu fui trazido, né, para esse lugar chamado Brasil, que a gente fala muito na dispersão transatlântica. A escravidão foi um processo, né, que ela opera. Olha, eu acho que quem puder anotar coisas, se tiver um caderninho ou gravar, pode ficar à vontade. Eu vou falar alguns termos, depois eu vou fazer uma espécie de tradução. Tem autores que vai falar que os africanos e os povos indígenas foram objeto de um semiocídio ontológico. Semiocídio ontológico. Né? O que é semiocídio ontológico? A dominação só é possível quando eu destruo a consciência ou a noção de existência do outro ou da outra. Né? O Sartre, que é um filósofo francês, ele vai dizer que todos nós temos que extirpar de nós, como numa operação sangrenta, o colono que está introjetado em cada um de nós. É o Sartre. O filósofo já faleceu, esposo de uma feminista francesa. Quem sabe o nome dela? Simone de... Muito famosa, né? Ele era esposo dela, os dois já faleceram. Esse movimento de mulheres no mundo tem muito a ver com a Simone de Beauvoir. Então, a outra, tem gente que vai dizer, olha, o colonialismo, né, que operou essa coisa do semiocídio ontológico. Outras, tem um livro chamado Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo. Ela vai dizer que o processo da dominação escravista, ele foi um apagão e um arrastão. Né? E aí tem outra autora que vai dizer, que vai falar do Maafa, que é uma palavra de uma língua iorubá, de uma língua africana, que eu me esqueço o nome, isso como diz o professor ali, é o curso da idade, a gente vai, depois a gente, né, vai lembrando. No Swahili é uma língua africana. E essa palavra Maafa, ela vai comparar o processo da escravidão como o Holocausto. Ela vai dizer que foi um desastre, né? Que produziu o desastre de toda uma visão de mundo e produziu efeitos das dispersões transatlânticas. Eu gosto muito de falar, quando vai traduzir a palavra Maafa, alguém traduz também como infortúnio. Gerou um infortúnio de uma população. Eu tenho dito que essa condição do Maafa, que produziu um infortúnio, virou um infortúnio geracional.
Mas queria falar aqui de um autor chamado Cheikh Anta Diop, né, que foi um homem que primeiro escreveu na universidade famosa em Paris, escreveu um livro sobre a origem da humanidade. E ele vai dizer que tem duas propostas de humanidade no mundo. E ele vai chamar uma do berço meridional e do berço setentrional. E aí ele vai dizer que o berço meridional é o berço da xenofobia, em detrimento do berço. Eu falei o que antes? Falei o que? A palavra aqui? Hein? Então, eu falei errado. Falei de propósito. É o berço meridional, o berço da xenofilia, na inclusão incondicional de todas e de todos, independente de origem, de cor, etc. Esse é o berço meridional. E o berço setentrional, esse sim, é o berço da xenofobia, o berço do ódio, do rancor, da violência. E é o berço onde o berço da xenofilia não predomina o patriarcado. A gente conversava hoje com o professor aqui isso. É o berço onde a improbidade de qualquer violência, seja ela simbólica ou física contra a mulher, não existiria se a gente estivesse sob os auspícios do berço meridional, do berço da xenofilia, onde a mulher tem um papel importantíssimo. E aqui não vou entrar em análise do Brasil, né, do feminicídio, mas é um pouco para a gente ter noção de que existem duas propostas civilizatórias. Vou repetir. O berço da xenofilia, que inclui todo mundo, onde o papel da mulher é fundamentalíssimo, e o berço da xenofobia, onde o patriarcado, o papel do homem, né, do que pode tudo, do que manda, do que bate, que mata, é esse o modelo que a gente tem no Brasil. Então, a minha função, andando por aí, né, é um pouco dizer dessa outra possibilidade civilizatória. E dizer, meu velho, muito obrigado. E dizer que é nos terreiros que existe essa possibilidade, o único lugar de recuperar essa possibilidade civilizatória da xenofilia. No Brasil não existe outro lugar. E nessa dimensão de inclusão de todo mundo indistintamente. O Cheikh Anta Diop foi um homem, um africano, que escreveu uma tese na Sorbonne, em Paris. Inicialmente não foi aprovada, depois foi aprovada, sobretudo quando ele descobriu que a Inglaterra, o Museu de Londres, tinha falsificado um fóssil para dizer que o ser humano não negava que o ser humano, todos nós, nossa origem
todo mundo nasceu lá. Depois teve os efeitos, saiu lá, pegar outro clima, os efeitos físicos foram mudando. A fisionomia, que nariz, essa coisa. Mas o ser humano nasce da arte. Então, o Museu de Londres falsificou um fóssil que foi desmascarado. E o Chiquenta Diop, pela primeira vez, foi o primeiro que ele tinha várias formações. Né? É a chamada polimorfa, o cara que sabe quase tudo, fez vários cursos, sabia várias línguas, etc. E ele foi o primeiro homem no mundo que usou o carbono 14. Você sabe o que é carbono 14? Carbono 14 é um produto que mede, né, o tempo, a datação dos fósseis da humanidade. Foi o primeiro homem que usou o carbono 14 no mundo. E ficou provado que o ser humano, indistintamente depois para onde ele foi, para a Alemanha, para a Europa, todo mundo nasceu lá na África. Então tem o que eu falei hoje aqui, professor, sobre com o Hans Kung. Eu não tenho alemão aqui, eu nunca acerto falar o nome dele. É Hans Kung, não sei. É G-U do pontinho de cima ali. Era um homem. É Hans Guga? Acho que não, a pronúncia não é bem essa. Não é bem essa. Não é bem essa. Não é bem essa. Mas assim, mas pode falar dele. Ele era amigo do Papa Bento XVI, né? Do Papa antes do Papa Francisco. É. Heidegger. O Papa. Heidegger, né? Que renunciou. O alemão que renunciou de tanta falcatrua dentro do Vaticano. É isso, foi isso, gente, viu? Tanto roubo lá dentro, ele podia ser morto. Então ele renunciou para não denunciar. Francisco já sabia das tretas todas do Vaticano, assumiu ali, né? Também a eleição do Papa Francisco foi uma estratégia, sabia que ele estava doente, ele não ia demorar muito, agora elegeu um novo ali. Então, esse Hans King, ele vai dizer, por debaixo da pele dos todos africanos. É um livro que é intitulado Religião em Busca dos Pontos em Comuns. Ele vai dizer isso. Por debaixo da pele somos todos e todas africanos. Quem tiver internet aí pode pesquisar esse livro. Né? Religião em Busca dos Pontos em Comuns. Né? Eu também estava falando hoje que essa ideia, né, a gente estava começando, essa ideia de céu e inferno, né? Isso aí está configurado na nossa fé, né, que existe o inferno, existe o céu. E o Hans King, ele vai dizer, quando vai falar de teologia escatológica, né, escatom das últimas coisas da vida, e a gente aqui no Batu, que no Candomblé chama de, como é que chama aqui quando a pessoa morre, a cerimônia que faz ali? Quem sabe? Quem faz aí? Não, você já sabe, que os japoneses não sabem. Então, vamos ver o pessoal aqui. Então, a gente junto tá vendo coisas que está aí, que a gente está conversando aqui hoje, né? Sobre as coisas regionais que está aí, que a gente fala mal, não entende e faz uma confusão por falta de entendimento, não foi? Então, como é que a gente chama aqui quando a pessoa morre, que faz ali, não sei o quê? Como é que chama aqui? Hein? Como é? Ereçum. Agora, em Yorubá, Ereçum é um regionalismo iorubá. Né? Porque o certo é Araçu. Ará é o quê? Não, gente, não vou ter escutando, pode falar. Peraí, quando o senhor não botou esse paradão. Então,
é corpo. E Su é o quê? Su é dormir. Araço. Essa é a cerimônia escatológica que os terreiros do Batuque fazem, que no candomblé chama de axexê, né? Tem outros nomes na língua banto, na língua gégifo, mas o mais comum é o axexê, que é o que faz uma correspondência a essa visão escatológica que a Igreja Católica trabalha na teologia. Eu sou teólogo, eu fiz teologia. Então, a gente estudou a escatologia, as últimas coisas, os preparos, né, para que ou vá nessa visão para o céu, né, no catolicismo tem lá, né, tem a missa de corpo presente, tem um bocado de coisas, mas aqui, né, tem gente do candomblé e do batuque que faz as duas coisas, né? Aí eu fico entendendo onde é que existe o confronto teológico. Vai para o céu ou se ancestraliza? Essa é uma conversa teológica, né? Alguma coisa vai se encontrar. Se você faz o araçum e você faz a missa de corpo presente, ou missa de sétimo dia, onde é que está, né, a relevância, a importância teológica de ambos, ou se uma não depõe contra a outra, no sentido de perceber como é essa outra dimensão da vida, da existência. Essa é uma conversa que a gente tem dito muito, porque quando eu cheguei aqui, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, e fui um pouco visitar os terreiros, porque eu percebi que tinha uma animosidade entre candomblé e batuque, eu disse, eu vou para lá para perceber o que é que existe de semelhança, de confluência. Não pode uma cultura vir no mesmo lugar e ter pontos antagônicos. Aí eu vim para cá, morei aqui no Rio Grande do Sul, trabalhei aqui, né, em Porto Alegre, e comecei a ir para os batuques, observando tudo e vendo correspondência. Tinha uma animosidade, que eu fui uma das pessoas, não fui somente eu, que andou por aquele Brasil dizendo, olha gente, não tem diferenças. Tem ali coisas que a gente conversou hoje, regionais, né? Diferenças é pouco. É regional. Mas do ponto de vista de ser tão diferente, de ser antagônico, não existe isso. E uma das coisas que me fez ter firmeza nessa história, não existe isso, a gente pode. O gaúcho é muito barrista, né? Mas eles estão entendendo que a gente não tem tanta diferença assim, antagônica, né, dessa tal forma, assim, que a gente possa estar se estranhando, né? E a gente dizia, olha, teve muitas coisas que foi implantada pelos processos de dominação, pelo colonialismo, pelo projeto colonial. O colonial foi um projeto que teve uma metodologia, que teve uma didática, a gente pode dizer isso. Não foi uma coisa louca, vamos lá e vamos sequestrar, vamos matar. Não tinha uma... Hoje eu fico entendendo, e com base no Hans King, sei lá, e no Chega da Diop, na verdade os caras já sabiam dessas duas visões de mundo. Porque se a gente for ler como é que o judaísmo se estrutura, como o islamismo se estruturou, e como o cristianismo, que a gente sabe disso aí hoje, né, do cristianismo, da revelação, que a maioria de nós não sabe o que é revelação. Essa é a treta teológica mais importante da teologia judaico-cristã, é a revelação. Eu fico dizendo que os terreiros precisam
E tem uma coisa muito legal que eu aprendi aqui no Rio Grande do Sul. E assim, ô professor, eu não tenho a falar aqui de coisa não. Aqui a gente só sabe tocar tambor e se arrodear. Eu disse, então vamos continuar tocando tambor, se arrodeando e pensando. Vamos fazer isso juntos? Né? Eu acho que é isso. O terreiro é esse lugar. É esse lugar que o sacerdote tem um pavor dessa palavra. Eu vou dizer, viu? Eu vou dizer pedagogicamente. Como diz, a pedagogia do Paulo Freire, como é que diz? A pedagogia do conflito. Aí eu faço de propósito. É preciso que a gente, né, pare de só tocar tambor e se arrodear. Né? Porque a dimensão da ancestralidade, da espiritualidade, diferente da visão judaico-cristã, ela é uma espiritualidade que informa o corpo, que informa a dinâmica do corpo da existência. É o todo. E aí, não, mas eu só estou com a divindade, com o orixá, quando eu estou dentro do terreiro. Aí tem um negócio que a gente adotou, que não é nosso, que é a dualidade, que é o maniqueísmo. É algo de fora para dentro e não de dentro que se exacerba na existência. Essa é a confusão que a gente sobrevive aqui. Como é que a gente sabe? Aí a gente começou também hoje aqui antes com o professor Pai Gilberto e com o Cláudio ali, dizendo, é isso, a gente precisa, né, incluir nos nossos terreiros, nas nossas comportamentalidades, atitudes, né, filosóficas ligadas aos nossos orixás. É diferente de arquétipo. Entende? É diferente de arquétipo junguiano. É diferente. É de Anção porque é não sei o quê, é coisas horríveis, não só aquele batuque, como também no candomblé. Né? É de não sei o quê, porque assim é de porque não sei o quê. Não. Eu acho que os terreiros precisam exacerbar as filosofias dos orixás a partir do oráculo. O jogo de búzios, o Ifá, ele é um prognóstico existencial. Em África e na comunidade indígena, essa questão da dimensão espiritual dos homens e das mulheres é detectado, trabalhado desde a gestação. Não é depois de adulto que eu vou lá no terreiro, aí joga, você é de Anção, você é de não sei quem, não sei quem. A questão da divindade, do orixá, aí tem outra palavra que a gente chama de inquice, né? Inquice do ponto de vista da cultura banto. Aí eu tenho que juntar mais as coisas. Depois você edita, né? Tá bom. Então, é porque a minha fala é muito, eu fico muito na reflexão. Quando eu começo a falar, eu me imbuio sabe, uma coisa. Aí eu vou baixar a voz, se não estiver perto, não escuta. Então é isso. Então, ou isso que a gente chama de orixá, que no banto chama de inquice, que na cultura jeje, chama de vodum, que é a mesma coisa, não tem diferença, é só uma diferença linguística. Né? E que eu fico entendendo que isso não é nada que vem de fora para dentro. É uma dimensão da própria existência que se exacerba no ato ritual. Eu estou por aqui andando, viu, mãe? Eu estou por aqui pelo sul, que já morei aqui, eu me sinto quase que do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Eu acho que, com algumas exceções, os gaúchos têm a mesma generosidade de que os baianos, também com exceção, lá na Bahia também, né?
tem outros ali que são de um pouco diferentes. Mas eu gosto, trabalhei, como eu disse, trabalhei aqui, morei aqui em Porto Alegre. E é isso. Né? Claro, você vai hoje para o terreiro, tem um oráculo. Eu também estou dizendo, se o oráculo não for usado desde a fecundação, desde a gestação, ele cumpre uma função pela metade. Aí ele vai ajudar, não vai saber um pouco ter a dimensão do capitalismo, da desigualdade, e aí as oferendas, os ebó, né, vira uma coisa de negócio, e não se torna algo que engendra, que estimula a vida, que potencializa, né, tendo conhecimento da disparidade social na qual a gente sobrevive. Isso é importante, né? E aí também é uma coisa que eu ia falar que não falei. Uma coisa que eu estou dizendo que não tem que usar isso. É essa ideia de pai e mãe de santo. Vamos abominar isso da nossa cabeça, da nossa linguagem. Uma vez alguém me dizia, eu vou fazer o santo, eu perguntei, e já comprou a passagem para Roma, para o Vaticano? É lá que faz santo. Se bem que no Batuque essa expressão não é muito usada. No Candomblé é usada. A minha crítica vai mais diretamente para o Candomblé. Mas a expressão pai de santo. Eu acho que as autoridades ancestrais é uma coisa. Pai de santo é outra. E mãe de santo é outra. Mãe de santo é aquela que tenta resolver complicações do capitalismo, das desigualdades, que ela e ele talvez não entendam. Aí vai, e hoje, por exemplo, São Paulo, né, a cidade mais capitalista do Brasil, os terreiros que estão lá estão sendo processados, porque você vai para o terreiro fazer negócio. É negócio, eu estou falando isso na dinâmica do capitalismo. Minha vida está ruim, não sei o quê, bebê. Aí a mãe de santo dá lá, cobra não sei o quê, faz os ebós, não sei o quê. E tem gente maldosamente indo e comprando as coisas, pedindo nota fiscal. Daqui a pouco não dá certo, ele vai, tem o Édio, doutor Édio, quem é advogado aqui? Tem algum advogado aqui? Tem? O Cláudio, então ele conhece o doutor Édio, sim, conhece o doutor Édio. Doutor Édio é um homem, advogado famosíssimo, foi o cara que foi para o STF defender a imolação, é meu amigo de muitos anos, ele é Ogan, e ele tem uma organização hoje, ele está sobrevivendo de defender o povo de terreiro no Brasil inteiro. Inclusive dessa coisa de pai de santo e mãe de santo, que estão sendo criminalizados porque as promessas que saíram no jogo, não sei o que, não deu certo. Além disso ser um fato de intrigação. Um sai daqui, vai para o do outro, o pai não deu certo, o pai não deu e vai saindo. Isso é intrigação. É um elemento produzido pela dominação. Eu estava falando mal daqui, estava falando mal dali do outro, não sei o quê. Gente, isso é outra coisa, que não é nosso. Não é nosso. E aí, nisso eu queria parabenizar vocês aqui hoje. A gente precisa estar na fala do nome dele, do advogado, do Cláudio e da mãe aqui que ela disse. É isso, a gente tem que se juntar, tem que estar mais junto, resolvendo as nossas diferenças, as nossas intrigações, que foram coisas criadas por um sistema que a gente incorporou. E está, inclusive, introjetado nas nossas subjetividades, que é outra confusão das nossas vidas. A gente não sabe,
Mas o Freud sabe, ele sabe lá para ganhar dinheiro. Ele criou algumas coisas para resolver um sistema de ódio, de rancor, de problemas existenciais pessoais. É isso, é nesse campo que se escreve a psicologia, a psicanálise e etc. E não dá conta disso que a gente também não sabe dizer o que é subjetividade. Subjetividade é um produto cultural, civilizatório dos povos. E a gente é sobrevivente de uma liquidificação. Entende isso? Todo mundo foi botado no liquidificador e processado. É uma mistura que a gente vive nessa confusão mental, existencial, porque a gente, uma coisa que também se falou hoje, a gente não sabe fazer auto-arguições, se auto-perguntar, se auto-questionar. Da onde eu vim, para onde eu vou, e eu gosto sempre da questão: o que éramos, o que fizeram de nós, o que nos tornaram, e ao que poderemos voltar ou vir a ser. Terreiro é esse lugar de pensar a vida, de pensar possibilidades. E outras possibilidades diferentes dessa judaico-cristã ocidental. Né? Então, um pouco da minha função está saindo. Eu tive 2 derrames aqui em Porto Alegre, eu estava aqui em 2015, tive 2 derrames que me tornou cadeirante, eu não era cadeirante. Eu era alguém me chamava de Exu Guiã. Eu era legal, mas era um louco, né? Eu pensava e via coisas, né? Tive também à beira de ficar louco, porque era muita coisa na cabeça, né? Eu era uma cabeça e sou uma cabeça desacomodada. Né? Desacomodada. Nada é assim porque é. Pode ser outras coisas, pode ser diferente. Então, quando a gente pensou aqui, quando mãe Cláudia, a Charlize, o Jairo, e sobretudo com a visita do advogado e da esposa dele lá na casa da mãe. Microfone. Da mãe. Tem que cortar, né? Da mãe Cláudia, que a gente pensou e não, mas tem a mãe Jaque, tem um terreiro lá. É que eles foram lá, a gente teve uma conferência de imediato, queria registrar isso. Também tive, aqui hoje a gente teve uma conversa com o pai Gilberto, de imediato, a gente encontrou, né, análise parecida, etc. E a gente pensou um tema, não sei se todo mundo viu, que a gente escreveu aqui. Casas de religião, de tradição de matriz africana e cultos correlatos. Né? Porque também a ideia é como a gente pensar as teologias das várias visões de mundo, as teologias das várias do kardecismo, a gente procurar entender. Né? E aí a Igreja Católica fez uma coisa muito legal, né? Ela disse, não basta só ter fé. A fé pressupõe consciência. Consciência. A fé não é um vazio. Eu tenho fé. Fé em quê? Você tem que saber o que você acredita. Por que você Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado. A do pé. Né? Então, a fé pressupõe conhecimento histórico, filosófico e teológico. Né? Eu sempre digo a alguém que está gravando, se bem que ele vai gravar, vai editar, isso vai ficar bem legal. Eu digo sempre assim, a teologia é um negócio cristão, católico. Não, nunca foi. Nunca foi. A Igreja Católica, com todo respeito, eu fui quase padre. Eu fui
monge cisterciense. Eu fui monge cisterciense. Saí de casa da ilha de Itaparica, quando eu nasci, já iniciado, desde pequeno. Mas depois destambelei ali, queria estudar, né? Eu falei com alguém que fez a admissão ao ginásio igual a mim. Lá no ginásio não tinha um ginásio, então tem que sair para fazer o ginásio. Naquela época, você tinha que parar nos seminários, nos conventos, para estudar, etc. Eu fui para lá, né? Então, aí eu conheci de perto né, as elaborações teológicas. Eu estudei isso. Né? Estudei, que eu chamo de, com todo respeito, mas eu chamo de treta teológica judaico-cristã. As tretas teológicas. A revelação, eu tenho fé em Jesus, nada de não pensar nessa pessoa chamada Jesus, da importância dele. Agora, a ideia da revelação é uma criação, é uma impressão que mereceu massa crítica. Se elaborou, né, o que é a revelação. Os judeus não acreditam na revelação. Não acreditam. Mas tem gente que vai para a rua e faz uma mistureba que não sabe o que está fazendo. É do judeu, é de Jesus Cristo, é uma confusão. De gente que não sabe nada da vida, né? Então, o judaísmo não acredita em Jesus como revelação. A Igreja Católica, sim. E a Igreja Católica construiu massa crítica em cima dessa perspectiva teológica. A mesma coisa do dogma de Maria. Vocês já ouviram um filme chamado Dom Scott? Quem não viu, procure ver. Como é que a virgindade de Maria, que subiu ao céu de corpo e alma, foi inventada. Eu não estou fazendo nenhuma excrescência aqui com o cristianismo, não. Estou apenas contando um dado histórico, como foi construída essa ideia de Maria. Né? Uma vez eu fui para um encontro, acho que a mãe vai entender. Eu fui para um encontro de padre e freira aqui. Eu estava morando em Porto Alegre, convidado para um encontro de freira e de padre. Aí eu preparei ali a conversa e era no teatro. Né? Eu disse, vou dar uma adiantou aqui. Aí entrei e dizendo, com o microfone, Exu Obará, com seu falo mítico, inseminou Maria que gerou Jesus. Rapaz, eu quase saí pela boca. Quase crucificado. Quase crucificado. Quase crucificado. E aí eu me acalmei. Eu ia levar uma porrada de freio de padre. Eu ia tirar de lá crucificado ali, né? Mas eu quis dizer isso para dizer, olha só, a gente fala de intolerância religiosa, de racismo religioso, de afroteofobia, né, como eu gosto de pensar. Mas o povo de terreiro não sabe fazer, claro, com as exceções, não estou fazendo acusação generalizada, não sabe fazer comparabilidade teológica e filosófica. A gente sabe fazer sincretismo, mas a gente não sabe fazer comparabilidade teológica. Com São Pedro, com Bará, a gente não sabe, só sabe dizer não, São Pedro, Bará é São Pedro. Pronto. Nessa linguagem chula. Fácil de ser combatida e de produzir violência. Onde não tem defesa teórica, teológica, filosófica, gera violência. Né? E esse é um dos motivos que eu fico entendendo que a intolerância religiosa cada vez mais
mas é disseminada, né, é fortificada, porque a gente não tem uma capacidade que eu estou chamando de ofó afroapologético. Ofó afroapologético. O que é ofó? Ofó, se vocês forem ver na língua iorubá, ofó é língua, que eu chamo, para traduzir melhor, de língua afiada, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a discriminação, contra a demonização que fazem da gente. E até porque o outro problema é que a gente está tão norteado pela visão judaico-cristã que a gente acredita na dualidade, no bem e no mal. Aí, meu velho, a gente está na arapuca e a gente não entende ela, mas a gente está metido nela. A gente retroalimenta isso. Mas você vai dizer que a gente é conivente com a intolerância religiosa? Olha, por ignorância ou má fé ou por desconhecimento, você é conivente. E você atesta e confirma algo que não é nosso, que alguém de fora disse e a gente incorporou isso. Eu sempre brinco dizendo, brinco não, olha, quem inventou o diabo, que domine ele, não é o nosso caso. O diabo, o mal é nosso. E aí, você está mandando que eu leia Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Você sabe quem é São Tomás de Aquino? Foram os caras que deram essa consistência teológica à Igreja Católica. A ideia do mal, do bem, do mal, foram eles que criaram filosoficamente, com base nos filósofos gregos. Eles foram ali, na ideia do bem, do mal, do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outra coisa maluca que está introjetado dentro de cada um de nós. Numa visão de consciência cosmológica, holística, a gente não tem livre-arbítrio. Eu não decido para destruir, por exemplo, o cosmos. Porque essa é uma condição existencial de sobrevivência. Viver é viver com tudo, interligado, não separado. E a gente, é um bocado de coisa que eu vou picotando para dizer que nos terreiros é o lugar onde a gente pode apresentar outra proposta civilizatória. E aí o título que a gente disse foi Casa de Religião, de Tradição, de Matriz Africana e Cultos Correlatos. São guardiãs de valores afrofilosóficos e afroteológicos que expressam uma visão de mundo dos cultos aos orixás, inquisitos e vodus. Alguém vem de encontro a mim, dizendo, ele está dizendo coisas que não... E aí, quando ele diz que não interessa, porque eles não entendem. Aí ele vai para a defesa, né, muito banal, dizendo, não me interessa o que ele faz. Né? E eu digo, e aí acho que foi aí a Cláudia que falou aqui, eu não venho aqui ensinar ingredientes mágicos. Não é comigo essa parada. Minha parada é dizer, olha, existe uma complexidade no ato de torrar o milho de bará. Não é um ato mecânico apenas e tão somente. Ali tem uma filosofia, ali tem uma teologia. E aí, os terreiros precisam ser esse lugar que toca tambor, se arrodeia, pensa
analisa, sobretudo pensar. E o sacerdote, a autoridade da casa, do terreiro, a iá, o babá, o tata, né? O tata é outra expressão, né, que o Angola, né, não tem Yalorixá, lá tem o tata. Tem a mameto, que é a mulher, que é a sacerdotisa, a mameto ou a négua. No Gide vai falar do doté, que é o homem, e da doné, que é a mulher. E a Lorixá, tata, e etc. E tal. Então, o mais velho, o sacerdote, é o mais velho da casa. É o orientador. Não só é aquele que, né, que faz imolação, mas aquele que orienta. Né? Que orienta. Então, é um pouco isso introdutoriamente. E eu gosto muito que a gente converse. Que a gente dialogue, que a gente se autoquestione, se pergunte, etc. Tá bom? E aí queria agradecer a Cláudia, sim, também dizer que a gente está aqui também por conta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente é de um projeto que é o... Como é o nome? Não. Esse foi um selo que eu criei. Eu vou voltar ao Rio Grande do Sul fazendo um giro afro-gaúcho contra colonial. Como é que a gente vai estar dizendo? Tem gente que não gosta. Né? Essa é uma coisa que a gente conversou hoje aqui. Como é que a gente se apega a coisas regionais e barristas e a gente não sai dali. Porque isso é ser do batuque. A gente aí vai afirmar e arruma confusão. Né? E aí a Universidade Federal tem um projeto chamado Agente de Promoção da Igualdade Racial. A mãe faz parte do curso e vocês podem fazer também. A Sarlito faz parte do curso. Tem um curso, ele tem duas fases, uma fase presencial, uma fase online, né? É híbrido, como chamam, né? Uma fase online e uma fase presencial. Eu sou trazido muito para a fase presencial, né? Mas tem uma participação ali online, e depois a gente vai fazer agora encontros em Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, Canoas e Caxias, presencial. Mas tem ali quantas pessoas online que estão? Sim, tem em torno de 60 pessoas. 60 pessoas. Então, é isso. E aí, o objetivo desse curso é o seguinte: está aqui tem um município, tem um prefeito, tem a Câmara de Vereadores, e o povo de terreiro não sabe pedir políticas públicas, não sabe demandar políticas públicas, ele sabe pedir como se estivesse pedindo um favor, uma misericórdia, mas exigir políticas públicas. E o Estado diz que o Estado é laico. Não é laico nada, mas diz que é laico, que não sei o quê, BBB, vai com essa conversa piada, quem acredita entra nela, facilmente. Né? Agora, a gente não tem qualidade. Por exemplo, está aí os evangélicos. Você sabe qual é o projeto? A gente sabe dizer, não, agora abriu a igreja ali perto do terreiro, não pentecostal. Os caras têm um projeto teocrático. A teologia do domínio. Essa briga para ter presidente evangélico, né? É dessa dimensão da teocracia. Né? Inventa não sei quem, mas está ali o nome de Deus embora.
Isso é um problema, porque essa teocracia não reconhece a gente. Essa teocracia não reconhece a gente. Não reconhece. Ah, mas não sei quem foi ali falar com não sei quem. É tudo um jogo. É tudo um jogo. Eles não acreditam, eles acreditam no diabo. E eles, para eles, quem escuta o diabo, quem mantém o diabo somos nós. Entendeu? Então, tudo isso é preciso que os terreiros tenham consciência política disso. Né? Que o terreiro não seja só um lugar de tocar tambor e se arrodear. A propósito, eu ia falar isso. Eu estou aqui dizendo, gente, vamos fazer, ô tamboreiro, não seja percussionista de terreiro. Ah, ele está me acusando. Não, gente, porque ser tamboreiro é outra dimensão, é outra coisa. Não é só tocar tambor. Ainda mais quando virou profissão, virou agora, está monetarizado, é isso que diz? É preço, tem um preço. E o tamboreiro, ele tem que ter um pertencimento de uma casa, de um ilê. Ele não pode ser um percussionista que eu chamo de vez em quando para tocar o tambor. E eu estou dizendo, vamos fazer filosofia ao toque do tambor, porque o Nietzsche, né, quem fez filosofia, estudou Nietzsche, diz assim, fazer filosofia ao toque do martelo. E aí tem muita gente escrevendo, tem um autor, Muniz Sodré, tem um livro chamado Pensar na Dor, quem tem aí, pesquisa aí, Pensar na Dor, e ele vai dizer, filosofia ao toque do tambor ou do atabaque. Porque o tamboreiro é aquele que tem que saber que o toque, né, que aquele instrumento aciona a dimensão do Orum e do Aie. Se ele não souber disso, ele é percussionista. Somente percussionista. E muita gente, muitas não entende e chama os percussionistas para tocar tambor. Então ele vai para o pagode tocar tambor, o pagode lá. Mas para o terreiro ele não deve ser convidado. Ou ele passa por um processo de formação, e isso compete ao sacerdote, ao mais velho da casa, ao dirigente da casa. Ou senão você está fazendo no seu terreiro um lugar de pagode, entendeu? Até você se ocupa, dança, então. É um pagode diferente, espiritualizado. Né? Então a gente tem dito, vamos conversar. E não é ensinar, não, eu não quero ensinar. Aqui, quando eu digo no terreiro, tem coisas que só uma racionalidade um pouco aguçada a gente percebe. Senão ele vira um lugar de fantasia, um lugar de performance. E não um lugar onde todo um complexo espiritual, né, não se manifesta, mas ele está presente. Ele é inerente a esse lugar. E é inerente a todas as pessoas que participam dele. Ele está na vida. E aí eu vou insistir que essa noção de dualidade não é uma coisa africana nem espiritual. Não é uma agora eu estou, agora eu não sou. Agora eu me ocupo, agora eu estou desocupada. A originalidade é algo intrínseco à vida, à existência, incondicionalmente. E essa prerrogativa é de uma outra visão de mundo. Não dualista, não maniqueísta, né? E aí, a originalidade é uma forma de ser, de ver e de estar no mundo. É uma comportamentalidade existencial. É isso por enquanto, gente. A gente queria conversar. Tomou aguinha então, professor? Tá, mas eu queria agradecer aí a Cláudia, já falei um pouco, a gente está aqui não só
é do conselho, uma proposta que a Charlize trouxe mais do Jairo e falou, né, muito queridamente da mãe Jaque, né, e a gente, e eu por aí, cadeirante, mas assim, olha, vou aceito qualquer desafio, né? Estou dizendo também que eu não sou pastor, Embora condições tivesse. Batista, condições tivesse, justamente. Mas, Né? professor, mas teve alguém também que quase foi padre e pediu com mato para não ser padre. Então, não, olha só o que eu ia dizer, todas as cabecinhas um pouco ali danada passou por lá ali, né? Porque lá a gente descobre as coisas. E lá a gente descobre as coisas. Não, teologia, não sei o quê, da escatologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vem a história da igreja. Quando vem a história da igreja, ele não sabe, eu já vi muita gente desistir. Mas foi só uma violência chamada cristianismo. Aí você sai fora, é muita gente que sai fora. Eu fui de uns, né? Que eu estava no mosteiro, Cisterciense, em Jequitibá, em Mundo Novo, se a gente só entrar ali na internet, você vai ver ali, um mosteiro lá no interior da Bahia, criado em 1939, parece, dos montes cistercienses, que é uma divergência dos beneditinos. Eles estão ali em Jequitibá, uma árvore que tem lá centenária, que a gente não pode abraçar de tão grande que ela é. É uma árvore de Jequitibá, o povoado chamado de Jequitibá, tem um mosteiro lá, eu estudei lá. E quando a gente vai para a história da igreja, a gente vai descobrindo, então, a violência. E a outra coisa a dizer é que, por exemplo, no século I, II e III, a Igreja Católica, na briga com o judaísmo e com o islamismo, os imperadores, antes do Constantino, eles diziam: quem disser que é cristão é morte. Eram os editos, como é que chama? Editos? As leis que hoje chamam de lei. Era mártir, disse que era cristão mártir. Os católicos, para chegar ao que hoje, eles passaram, depois viraram também massacradores de outros povos, mas eles sofreram muito lá na era cristã, ou no tempo comum, chamado tempo comum. Então, eles disseram que era cristão, era morte, era passivo, assassinado. As acusações, eles pegam criança para beber o sangue. Essas eram acusações. Né? E depois se juntou Constantino, com quem mais lá, virou poder em Roma e começou a dominar o mundo. O projeto colonialista é um projeto ali dos primórdios do que hoje chama de capitalismo e também de conversão, né? E conversão dos gentios, dos não católicos, dos não crentes católicos, etc. E tal. Por isso que a gente sabe, a gente é vítima, independentemente. Estou falando de cor. A gente é alvo de uma árvore do esquecimento. Sabe o que é isso? Árvore do esquecimento. Quem já viu os filmes sobre árvore? Árvore do esquecimento. Você era sequestrado, depois você fazia 7 voltas, que isso era uma das ações do semiocídio, do arrancar a noção de existência do outro para dominar. Você fazia a árvore do esquecimento, 7 voltas, para esquecer tudo da plenitude de uma forma de vida. E a gente hoje, batuque e candomblé, como é que diz? São construções de reminiscências. A gente é uma construção, a gente se organizou através de reminiscências, de memória ancestral, de lembranças, que a destruição foi perversa.
foi perversa. Né? E a gente ficou algumas coisas, tanto no batuque como no candomblé. Mas a gente teve a sabedoria de juntar, de dar consistência, né, a esses pressupostos, que a gente chama de religião, como se fosse uma religião estruturada, né, com Bíblia. Fala nisso, eu gostaria de fazer uma indicação aqui. Tem um livro, alguém pesquisa para mim aí, Kitabu. Alexandre, está com o seu Ademilson, desculpe, doutora. Pesquisa aí a palavra, o livro Kitabu. Kitabu, para encerrar mesmo, é um livro escrito por Ney Lopes. Alguém sabe quem é Ney Lopes? Ney Lopes é um sambista, um filósofo, um estudioso, ele é do Rio de Janeiro. E esse livro dele, Kitabu, parece uma Bíblia. Ele escreveu o livro com versículo, capítulo, parece uma Bíblia mesmo. Antigo legado e novo legado, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Ele escreveu isso. Eu gosto daquele livro, eu gosto. Ele foi pegando coisas filosóficas, teológicas da tradição de matriz africana e compilou ali. Então, é um livro chamado Kitabu. Tem um subcapítulo, um subtítulo. Quem lê para mim aí? Kitabu. É isso. Livro do Saber e do Espírito Negro-Africano. É a origem. Não é um livro racista, não. É uma origem. Ele pega coisas da Jamaica, de Cuba, da santeria. Ele vai pegando um bocado de coisas de África e fez ali uma compilação. É muito legal. Olha só para vocês verem. Eu me sinto lendo a Bíblia quando eu pego o livro do Ney Lopes. Entendeu? Que aí tem capítulo, versículo, mas tem muitos ensinamentos. E aí, uma das coisas que a gente gostaria de... Bom, a gente acha que o terreiro precisa ter uma biblioteca. Porque, gente, se a gente não tivesse, os sacerdotes, não tiver uma coordenação ativa, ele vai estar corroborando com essa confusão que está por aí. Né? Ele vai denunciar ele, porque não ensinou tudo, vai sair, vai para outro que dá tudo de uma hora para outra, e vai assim, isso está uma confusão no Brasil inteiro. Então é preciso que a gente tenha um método de contenção dessa desordem que está aí. Né? É gente que entrou para o Batuque ontem, que já virou pai, já virou avô, já virou não sei o quê, já virou não sei o quê. E isso, me desculpe, é uma esculhambação. E a gente precisa ter método para sair dela. Porque senão a gente está corroborando com essa discriminação que vem de fora. Aceleração do axé. Justamente, aceleração do axé. Entendeu? E isso não é assim. A gente precisa ter, né, casas exemplares do ponto de vista, né, porque diz, ela fez isso, mas faltou não sei o que. Eu disse, mas quem tem o outro? Aí você vai sair daqui, vai sair dali, daqui a pouco você vê uma Yarorixá, gosto daquela, um babalorixá, sabe? É uma animosidade que a gente não pode permitir isso, gente. Não pode permitir isso. Olha aqui, estamos aqui. Agora mesmo saí da casa da mãe Cláudia, eu estava lá, na casa dela tem uma igreja evangélica. As crianças tudo lá brincando lá. Coisa de pular, tudo lá dentro. Eu tirei foto, está aqui. Os terreiros têm que ser isso. Ia trabalhar com os pequenos. Ou os terreiros tomam a providência civilizatória, ou ele está sendo conivente com essa baderna que está aí fora e com essa discriminação que nos ataca cotidianamente. E se a gente não... 89, a gente escreveu um
dossiê chamado A Guerra Santa Fabricada. Depois escreveu eu, que estou vivo ainda, os outros todos já voltaram à massa de origem, né, porque gente de terreiro não morre, a gente volta para outra dimensão. Essa coisa de morte é judaico-cristã. Vamos tirar essa palavra de morte para nós. Eu dialogando com Heidegger, que o Heidegger vai dizer que você já nasce para a morte. Eu estou dizendo que a gente nasce para a ancestralização, e não para a morte, nessa visão judaico-cristã. Né? Então, eu estava falando, o que eu ia dizer aqui? Esqueci. Da lista? Não, mas eu falei, né? Já falei da mãe Cláudia, da mãe da Iauque, aqui. E mãe Jaque, pai Cláudio, o Jairo e Giovanni. Quem é Giovanni? Está lá no fundo. Ah, oi, Giovanni. Então, é um pouco isso. Eu acho que os terreiros precisam tomar providências. Né? Ali não estou dando lição, não, mas a gente precisa se redimensionar nesse espaço, né, da sociedade. Doutor Édio, a gente participou de um encontro em Belo Horizonte, que ele saiu gritando de lá, era o próximo das eleições municipais. Ele disse, temos que eleger a bancada macumbeira, que já chega de bancada de Bíblia, bancada de não sei de quê, bancada de não sei de quê. A gente precisa criar confiança em nós. Porque vem eleições, nosso povo sai candidato e ninguém é eleito. E a gente tem desconfiança um do outro. E essa desconfiança não é algo inerente a gente, não. É algo plantado nisso que se chama de subjetividade, de existência, nessa visão cartesiana da existência. Eu sou, logo existo e pronto. O resto são consequências, né, de relações que eu posso estabelecer boa ou não. Essa, eu estou falando de uma outra visão de mundo, de uma outra proposta civilizatória. E que é aqui dentro, nos terreiros, por mais que elas estejam abescondidas, o meu papel é dizer, está aqui dentro. Vamos exacerbar isso, vamos evidenciar isso, vamos dinamizar isso para a sociedade, vamos fazer um contraponto apologético. Ou seja, apologético são duas coisas. Rapidinho, estou encerrando. O Sócrates usou a palavra, ele foi condenado. O Sócrates, não filósofo, na Grécia. Porque ele era contra aquele monte de deuses que existia lá na Grécia, e porque ele achava que as crianças cedo tinham que aprender filosofia. Ele foi acusado, que hoje é muito comum chamar de, como é que acusa dos meninos? Como é que chama? Pedofilia, ele foi acusado disso, e porque, né, atentava contra os vários deuses que existiam na Grécia. Né? E depois veio o cristianismo disso. E a Grécia fazia o panteão, botava todos os deuses, todo mundo que ele sabia, botava ali. E ficava um lado faltando um deus, porque era para incluir. Daqui a pouco, quem veio, o cristianismo disse, não, é esse aqui que é o verdadeiro. E o absoluto, e botou Jesus lá. Pronto. Foi isso. A gente precisa saber dessas coisas. Né? Então, Sócrates foi condenado. Ele não pediu ajuda para ninguém para se defender. Ele foi sozinho se defender. É o que a filosofia chama de apologética. A Igreja Católica, como é que ela sai da perseguição? Quando ela formula a apologética, que é a capacidade de se enunciar publicamente com argumentos filosóficos e teológicos. Isso é a apologética. A apologia é uma defesa pessoal e
E a apologética é a defesa de um princípio, né, de um complexo filosófico e teológico. A Igreja Católica precisa. E eu estou dizendo, vamos fazer o workflow afro-apologético. Como é que a gente afia a nossa língua para ter um debate sem violência, mas qualificado com a sociedade? Essa é a demanda que eu estou apresentando para o povo de terreiro do Brasil inteiro. Obrigado. Professor, enquanto o professor toma uma aguinha aqui, ele disse obrigado, mas não encerrou não, né? Não é tão simples assim, né, professor? Pessoal, perdoem a nossa falha técnica, eu esqueci de anunciar no início, tá? O banheiro está ali atrás da cortina, tem água no bebedouro, tem chá ali na mesa, para quem quiser, tá? Sinta-se à vontade. Se o professor não se importa, nós poderíamos fazer um intervalinho, então, de uns 10 minutos, o pessoal espichar as pernas, né? Ir no banheiro tomar um chazinho. Mas antes eu tenho que fazer o registro do pai Edmilson, que chegou depois que nós já tínhamos anunciado os demais pais e mães presentes. Muito obrigado, pai Edmilson, seja bem-vindo. A mãe Nayara, que está aqui, também chegou mais tarde, está lá no fundinho escondida, mas daqui a pouquinho ela vem para frente. Tá? E pedir para vocês o seguinte, o pessoal está passando a lista de presenças ali. Eu não sei bem qual é a logística, não consigo entender daqui, só vi os sinais, tá? Como eu não sei Libras, então ficou assim. Mas eles estão passando a lista de presença para todo mundo assinar, tá? Caso alguém tiver que sair mais cedo... Antes de sair, por favor, passe. Professor, fazemos uns 10 minutinhos de intervalo, depois vamos para roda de conversa, é isso? É isso. Então tá. Aí, depois do intervalo, a gente vai fazer um bate-papo. Vai direto. Vamos. O professor quer ouvir um pouco de todos. Pessoal, tem café, chá, lanchinho ali, Aquilo é violência. E aqui todos nós. Onde mandou na costela, não sei se é soldado. Pessoal, só mais uma vez, por favor. Aí a Cláudia está pedindo aqui, ó, como o Conselho Municipal do Povo de Terreiro está aqui representado hoje, está aqui na qualidade de presidente do Conselho também, né? Existe uma ata que está sendo redigida que é específica do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de TAPS, e eles vão passar essa ata para que todos, ou a maioria pelo menos, assinem ela também, que faz parte da documentação que precisa ser arquivada lá no Conselho, tá bom? Obrigado. Que eu não vou passar percebido. Não, para mim, vou cuidar. Cafezinho, cafezinho. Ah, tá por aí. Sim, não de Ô, Cláudio, você tem que pausar aqui, né? Que Acho que sim. Né? Dá uma pausa aí, né? Eu conheço essa pessoa. Tá tomando chazinho? Vou lhe copiar. Já tu tá, não? Tá lá no carro. Deixar aí. De quê? O mais importante é o coração.
Aquelas ali. Mãe Cláudia. Estava perguntando. Estava perguntando por ti. Mas quando ele aqui, ó. O professor quer passar. Não levou, né? Uma pena que não precisava. Pausar o vídeo.